Amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor, sejam bem-vindos a mais um material baseado no projeto Livro na Minha Mão, no qual nós estaremos abrindo um livro maravilhoso, livro de grande novidade, que é Vida Cristã 110%, do nosso irmão Pedro Dongui, e baseado nas testemunhas da última conferência, ou da Conferência Internacional de setembro de 2022, né? Esse livro, Vida Cristã 110%, ele é um conteúdo de grande novidade. Por quê? Porque ele foi dado nessa conferência, quando estava sendo ministrada as mensagens do livro de Efésios. Especificamente, o tema geral foi a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Então, graças ao Senhor, por meio do livro de Efésios, Deus trouxe grande revelação, Deus trouxe a revelação e o fluir do rio da graça para a sua igreja por meio da palavra profética. E essa palavra nos tem dado uma grande missão, uma grande causa, que é edificar o corpo de Cristo. Então, a edificação do corpo de Cristo não acontece somente com palavras teóricas, com mensagens ou com boas mensagens teóricas. A palavra de Deus é uma palavra de comando, é uma palavra que Ele traz a revelação, mostra a vontade do coração de Deus, mas também o caminho para ela ser executada. Por isso que é a nossa comissão, a nossa missão. Então, por primeira vez na história, nas conferências internacionais, foram usadas reuniões, 5 reuniões de manhã, especificamente para falar palavra de comando. Então Deus traz a revelação, Deus mostra aquilo que está no coração, mas também Ele traz a maneira atual, atualizada, para praticarmos a palavra de Deus. Então é por isso que esse livro é de grande novidade, é algo fora do comum. Esse livro ele traz especificamente as mensagens, os encargos que turbinaram as ferramentas que Deus nos deu na vida da igreja. Então é muito importante o conteúdo que nós vamos desenvolver por meio desse livro, porque Deus vai turbinar a nossa vida cristã e vai tornar ela um viver cristão 110%, amém? Então o propósito, qual é o propósito então da palavra profética e da palavra de comando? Irmão, a palavra profética, a palavra de comando é uma coisa só. Ela traz a maneira de nós praticarmos, mas a base dela é o amor intenso pelas pessoas e o encargo intenso pela pregação do Evangelho. Então, o propósito de cada ferramenta que o Senhor nos tem dado é colocar os olhos nas pessoas, olhos nas ruas, olho nas pessoas, nas ovelhas, que é o encargo que fazia o Senhor. Não somente na estrutura da igreja, que ela é importante para acolher as pessoas. Ela é como a hospedaria na parábola dos bons samaritanos. É um lugar preparado por Deus para hospedar, para acolher as pessoas que foram resgatadas lá na descida a Jericó, na descida no mundo onde Satanás está hurtando, matando e destruindo as pessoas. Mas o Senhor veio para dar-nos vida e vida em abundância, amém? Então esse amor intenso pela pessoa é a base para Deus turbinar as ferramentas. Então eu quero ler primeiramente Mateus capítulo 9, versículo 35, ele diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Que é isso aí? Isso é rua. Não era somente essa estrutura, ele percorria cidades, povoados, ensinando nas sinagogas também, né? Era um lugar onde estavam os religiosos, ou estavam as pessoas que estavam buscando de forma genuína a Deus. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, mostrando que a solução para as pessoas não é uma autoajuda. A solução realmente, amados irmãos, é o evangelho do reino, que tem como propósito
trazer o encabeçamento de Cristo, preencher cada espaço, cada vácuo deixado pela queda do homem por causa da rebelião de Satanás, por causa da interferência do inimigo, e Deus quer restaurar o seu governo no homem, por meio do encabeçamento. E o que acontecia? Quem levava o Senhor Jesus a fazer essa obra? O versículo 36 diz: vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, tinha compaixão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, o que nos leva a usar ferramentas, meio que nos tem dado o Senhor, é a compaixão pelas pessoas, ver as pessoas perdidas, ver as pessoas exaustas, aflitas como ovelhas que não têm pastor. Por isso é que nós devemos sempre manter o foco nas pessoas, o foco nas ruas, pregação do Evangelho, colportagem dinâmico, e vamos ver as ferramentas que o Senhor tem dado para que por meio dos membros do corpo de Cristo, todos nós possamos funcionar e trazer o seu reino. Então, em Lucas capítulo 10, essa prática, esse foco nas pessoas, vai nos levar a ter um viver de muita alegria. Lucas 10, 17 diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Esse era o resultado de ele ter experimentado a Cristo nas ruas, de ter saído pregando o Evangelho, resgatando as pessoas. Eles experimentaram como o Senhor subjugava o reino das trevas, onde eles chegavam. Eles chegavam, pregavam o Evangelho, e o Senhor subjugava por meio dos seus discípulos o governo das trevas, porque ele chegava como o rei, e ele encabeçava todas as coisas, e todas as coisas ficavam submetidas ao Senhor. Mas ele, versículo 18, mostra o que o Senhor estava vendo com tudo isso que estava acontecendo. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Esse fato aí é o fato que vai acontecer no final. Satanás vai cair por completo. Todo o governo do mundo será tirado das mãos de Satanás. Ele não terá mais espaço onde governar, porque o Senhor vai entrar e está entrando por meio da pregação do Evangelho, e ele vai ter que ser lançado fora. E onde se cumpre isso? Isso se cumpre em Apocalipse capítulo 12. Então eu quero ler esses versículos, né? Porque o Evangelho, ele preenche todo o vácuo para estabelecer o reino de Deus. E quando se estabelece o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho, Satanás não tem mais onde ficar. Louvado seja o Senhor. Então, Apocalipse 12, versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ou seja, ele já não tinha mais lugar para governar nos lugares celestes. E isso vai acontecer no momento do arrebatamento dos vencedores, antes do início da grande tribulação. Versículo 10 diz: então ouvi grande voz do céu, proclamando. Essa voz aqui é a voz dos vencedores. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. E o versículo 11 confirma que são os vencedores. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra da testemunha que deram, e mesmo na face da morte não amaram a própria vida. Então, quem vai fazer isso acontecer é o viver dos cristãos, que eles se tornarão pessoas que se consagrarão ao Senhor e darão 110%
da sua consagração, da sua busca e da sua entrega para estabelecer o reino de Deus na terra. E Deus está convocando você e eu a formar parte desse exército que está sendo levantado no final dos tempos por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Então, como eu falei, né, isso é uma pequena visão da finalidade de Deus dar-nos ferramentas, dar-nos maneira de pregar o Evangelho. Então, nesse livro, nós vamos ver que as ferramentas para agilizar o avanço da obra do Senhor foram várias que Deus nos tem dado. A maioria delas já existia, já Deus nos tem dado faz muito tempo, mas nesse último tempo, Deus turbinou cada uma delas por meio do Espírito 7 vezes intensificado. Exemplo, nós temos CEAP, nós temos Avança Jovem, que são os jovens também cooperando, indo na frente da batalha, praticando fábrica de vencedores. Temos também fábrica de vencedores Kit, mostrando que o Senhor também incluiu nesse exército as crianças. Também o Senhor nos tem dado várias ferramentas para acolher as pessoas, central de acolhimento, rede de cuidado para apacentar os irmãos, mulheres conectadas, homens de oração, oferta de riquezas materiais. Essas são ferramentas que serão abordadas nesse livro com algumas testemunhas e visão espiritual. E a que nós queremos falar hoje é especificamente sobre a colportagem dinâmica por hora. Especificamente o posso orar por você, colportagem dinâmica por hora. Ok? Então, mas como tornar essas palavras de comando, essa palavra profética que traz a direção para a sua igreja praticar, a palavra de comando, uma bênção para a minha vida? Então, nós precisamos ter um coração e uma atitude adequada para que essa palavra se torne um benefício, uma bênção também para nós. Vamos ler, por favor, Romanos capítulo 16, versículo 26 diz: E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então, a palavra profética não é algo separado da palavra escrita, da Bíblia. A palavra profética, ela tem base e tem fundamento nessa escritura, na palavra logo. Mas por meio dela, Deus usa um canal para gerar a profecia, que é a palavra de Deus falada para o seu povo, trazendo a revelação de Deus, a vontade de Deus e como Deus quer que nós pratiquemos a sua palavra. Segundo o mandamento do Deus vivo. Então, essas palavras, cada uma dessas ferramentas é um mandamento de Deus para a igreja praticarmos a palavra. Então, não praticar, não estaríamos guardando o mandamento de Deus, que tem a ver com amar a Deus por encima de tudo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Para a obediência por fé entre todas as nações. Então, a obediência por fé, ela vem por termos uma revelação direita, termos uma revelação clara da palavra profética. Então, o que mais? 1 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ler esse versículo aqui também. 1 de Tessalonicenses 2, 13. Senhor Jesus, ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Então, o apóstolo dava graças a Deus por uma atitude adequada dos tessalonicenses, que foi que? É que tendo vos recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus. Era a palavra que foi falada pelos apóstolos, por Paulo e seus cooperadores. E ele falou que vos ouviste e que é de Deus, acolheste, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes.
Então essa palavra, quando é acolhida, não como palavra de homens, foi falada assim por homens, foi falada por profetas, mas esses profetas inspirados pelo Espírito. Mas nós acolhemos ela não como palavra de homem, mas palavra que está vindo da própria boca de Deus. Amados irmãos, essa palavra se torna eficaz naqueles que creem. Então vamos crer cada uma dessas palavras e vamos praticar a palavra de Deus. Qual vai ser o resultado? O resultado será uma vida cristã turbinada. Amém. Quem quer ter uma vida cristã turbinada? Muitas de nós, amados irmãos, temos uma vida cristã pobre, uma vida cristã com carência, com pobreza espiritual. Mas se nós acolhermos a palavra de Deus, que Deus está nos falando, Deus vai turbinar nossa vida cristã. Nós vamos ter uma vida cristã renovada, com dinamismo, com criatividade. E passaremos a dar, amados irmãos, uma vida cristã consagrada até os 110%. Vamos nos tornar cristãos de alta performance. Vamos nos tornar, amados irmãos, vamos ter uma vida cristã acima dos limites de um viver cristão normal. Eu quero colocar esse exemplo. Por que um cristão de alto rendimento? Porque quando nós vemos o exemplo das carreiras, de pessoas que competem na carreira de velocidade, nas Olimpíadas, todos eles se preparam de uma forma fora do comum. E quando nós vemos exemplo, eu quero colocar esse exemplo baseado em 1 Coríntios. Oh Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Então está falando da nossa cooperação por causa do Evangelho, pelo avanço do Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Então todos estão dando o 100% do seu rendimento como cristãos. Mas se nós deixamos que essa palavra trabalhe em nosso interior, nós imergirmos na palavra, ruminamos a palavra, acolhemos essa palavra como da parte do próprio Deus, amados irmãos, nós vamos nos tornar um cristão acima do limite. Nós vamos nos tornar um cristão de alto rendimento. Porque quem ganha a carreira não é aquele que dá o 100%, sabia? Quem ganha a carreira é aquele que dá a mais. Por isso esse título, Vida Cristã 110%. Ou seja, se nós queremos ganhar a carreira, nós precisamos ser turbinados pela palavra profética. E nós vamos dar acima do limite. Amém? Então, correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em todo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Assim corro também eu. Não se meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esse aí é um cristão de alta performance. Alguém que está correndo por acima do limite. Mas essa força ele não vem do nosso ser natural. É o resultado de nós sermos turbinados com o combustível da palavra profética. Isso que vai nos dar então esse livro. Então o capítulo 1, ele fala sobre a ferramenta colportagem dinâmica por hora. E especificamente a maneira de praticar com posso orar por você, né? Já que posso orar por você é uma chave, é uma maneira que Deus nos deu para abordar as pessoas e sair
se você não tinha eloquência, se não tinha uma estratégia para abordar as pessoas, buscar uma conversa, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência. Nos sentamos em algum lugar, estamos no trabalho, queremos falar do Senhor porque ganhamos algo de Cristo, mas não sabemos como entrar. Então muitas vezes puxávamos uma conversa, no final levávamos as pessoas somente a lógica, a mente, e no final a pregação do Evangelho ficava travado. Mas quando você aborda uma pessoa, desculpa, posso orar por você? Já você está tocando a necessidade intrínseca, interna da pessoa, que a pessoa precisa de algo espiritual. Então, quando você pergunta, posso orar por você? Já você está tocando que, essa pessoa, como ela sabe que eu tenho alguma necessidade? Se Deus já preparou ela, né, para ouvir o Evangelho e receber a oração. Tem pessoas que vão ficar fechadas, mas tem pessoas que acontece com a maioria, eles ficam abertas para receber a oração, né? Então, a colportagem dinâmica foi iniciada pelos colportores no PAC, que foi um grupo de irmãos que se levantaram por o sentimento do irmão Dom Julan, do irmão Dong, para levantar um corpo avançado, o posto avançado de colportores. Então eles entraram em uma dinâmica muito rica, dada pelo Espírito, que dinamizou a colportagem e a pregação do Evangelho. Mas a ideia que Deus está dando é que todos nós podemos ter esse espírito de um colportor dinâmico. Talvez não podemos praticar como eles praticam o dia todo, com metas de semear muitos livros, mas no nosso dia a dia, nós podemos praticar a pregação do Evangelho por meio da colportagem, orando pelas pessoas. Então vamos ver agora como nós podemos praticar essa ferramenta mais. O desejo de Deus, por meio da pregação do Evangelho, por meio da colportagem, amados irmãos, é o coração de Deus. É o desejo de Deus, é que por meio de Cristo Ele quer encabeçar todas as coisas através da igreja. Deus deu como cabeça a Cristo a igreja, e por meio da igreja, por meio dos membros do seu corpo, é que Deus vai fazer isso. Por isso é que a igreja precisa se involucrar também nesse rio, nessa dinâmica, nesse encargo de paixão e de amor pelas pessoas, em nosso dia a dia. Não podemos ter mais um viver cristão indiferente. Precisamos entender que nós, é por meio da igreja que Deus vai conseguir encabeçar, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então, como isso vai acontecer? É por meio da igreja, do exercício de renovar a mente. A igreja, ela precisa ser renovada, todos nós precisamos ser renovados. Isso está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz que nós precisamos apresentar o nosso corpo pelas misericórdias de Deus, pelas compaixões de Deus, vê? Pelas pessoas, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso serviço. Renovando a nossa mente, vamos ler aí o versículo 2, Romanos 12, 2 diz: e não vos conformei com este século. Conformar com o século é você tomar a forma do sistema, do mundo que deixa você inerte. Pode até ter um viver cristão, mas sem meta, sem propósito, sem compaixão pelas pessoas. Então o Senhor nos fala: não conformei com esse ciclo, com esse século. Não quero ser conformado. Não devemos deixar que o inimigo nos deixe conformados, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Isso aqui é experiência. Queremos ter experiência? Precisamos da renovação da mente por meio da palavra. Então nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos ter experiência? Precisamos de renovação. Então, a renovação da nossa mente, ela acontece por meio da imersão na palavra profética, que não é outra coisa que o ruminar da palavra de forma turbinada. A igreja, nos últimos anos, ela perdeu a prática de ruminar a palavra.
foi algo que nos foi dado por Deus, algo que está na Bíblia. Em Levíticos 11, nós somos animais limpos, somos ovelhas. E uma das características das ovelhas é que elas se alimentam ruminando o alimento. E ruminar é que ela repete o alimento até extrair, até absorver todos os nutrientes. Então, essa prática de nós termos um exercício espiritual para fixar a palavra de Deus, já seja por gritos de guerra, proclamar, falando, e depois tomar essa palavra e levar ela em oração, ela vai renovar a nossa mente, porque vai ser um exercício intenso, não convencional do nosso espírito, né? E essa palavra, esse exercício vai nos dar uma mente renovada. Então vamos ler alguns versículos. Um deles está em Efésios capítulo 4, versículo 23. Efésios 4, 23, ele diz: e vos renovei no espírito do vosso entendimento. Então a renovação, ele inicia por a mente sendo colocada no espírito. Ok? E Efésios 5:18, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmo, hinos e cânticos espirituais. Falando, salmo, hino e cânticos espirituais são a maneira de fixar a palavra de Deus, a palavra falada por Deus para seu povo. Então a palavra de Deus naquele tempo gerava salmos, gerava hinos, cânticos espirituais. E eles falavam essas palavras para fixar o sentimento, para ruminar a palavra. E aí essa palavra renovava, fazia que o povo de Deus, a igreja, se enchesse do Espírito. Louvado seja o Senhor. Essa prática, Deus a restaurou de forma turbinada por meio da imersão na palavra de Deus. Amém? Então nós estamos no mundo de forma prática. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O Senhor não nos tirou do mundo. Então estamos no mundo, não somos do mundo e não devemos nos conformar com este mundo. Você e eu não devemos ficar conformados. Então, mas como fazer, como viver o dia a dia sem estarmos conformados a esse mundo? Sem que o mundo nos deixe inerte, sem funcionar, sem fluir. Como fazer? Nós precisamos praticar a imersão. Então, a imersão da palavra profética, ela vai trazer combustível espiritual. Então, a palavra falada, a palavra profética que chega por meio dos aqueles trechos, toda semana, depois da palavra falada pelo irmão Pedro, o Instituto Vida para Todos, ele está mandando esse material impresso, né? ou em PDF, e chega em nosso celular, nos grupos da igreja, com pequenos trechos para também fazer imersão a cada dia da palavra que foi falado no último domingo. Então essa palavra se deve tornar um combustível. O que quer dizer isso? Que o conteúdo, o fruto que fica em nossa mente, por ter ruminado, repetido, lido, relido essa palavra, ele gera um combustível. Então o combustível, para ele ser eficiente, ele precisa do ar, precisa do oxigênio. E o oxigênio é o exercício do Espírito. Então, na pressão na rua, na pressão em nosso trabalho, nos lugares onde nós estamos, no lugar onde nós estamos em nosso dia a dia, nós acendemos uma centelha, uma faísca. E essa faísca é quando a palavra já está em nosso interior como um combustível aí. E essa faísca é quando eu pergunto: posso orar por você? Então aí que acontece, amados irmãos, o motor se acende, você ora pelas pessoas. Então, amados irmãos, nós nos tornamos uma bomba perigosa para Satanás. Aí nós soltamos o pino da granada onde nós estamos. Soltamos um leão da jaula, deixamos o leão da jaula sair.
Então o rio do fluir da graça, deixamos esse rio fluir. E as pessoas são alcançadas pelo fato de vocês ter se disponibilizado para falar a palavra de Deus e orar pelas pessoas. Aí nós semeamos o material, semeamos jornais, semeamos livro e geramos contato. Mas, irmãos, se nós tornarmos essa prática o nosso normal, imergir na palavra em cada momento que nós tenhamos livres, sempre temos um momento livre, tempo de sossego. Nesse momento vamos tomar esse trecho da palavra, vamos ruminar, vamos orar essa palavra, que é o que fazem os colportores dinâmicos quando estão nas ruas, porque o combustível ele sempre acaba. Eles estão nas ruas, pregam o evangelho, passam algumas horas e estão sentindo que ficaram travados, que a pregação não está fluindo. Eles pegam de novo aqueles trechos, releem, ruminam, oram, leem, amém, imersão. Aí pegam combustível de novo, exercício espiritual e de novo eles enchem o seu depósito de combustível espiritual para seguir fazendo a obra de Deus. E nós podemos praticar isso no nosso dia a dia. Se nós praticarmos isso, nós seremos, amados irmãos, cristãos imparáveis, irrefreáveis, incansáveis, amém? Então vamos nos tornar cristãos que fazem a obra de Deus. Então todos nós podemos imergir e orar pelas pessoas no nosso tempo livre, amém? Não nos conformemos, não vamos ficar conformados com este século, parados, como se fôssemos cristãos segredos, cristãos escondidos. Não, vamos nos manifestar. Como? Por meio da imersão da palavra, pegando combustível, ar espiritual, pressão, acendemos a faísca, amém? E pregamos e semeamos a palavra de Deus na vida das pessoas. Se tomamos esse caminho, amados irmãos, nós vamos experimentar de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso vai nos encher com muita alegria. Vamos estar como os discípulos em Lucas 10, quando voltaram das ruas de pregar o evangelho, e eles vivenciaram, experimentaram coisas sobrenaturais, os milagres de Deus acontecendo na vida das pessoas. Isso vai nos encher de muita alegria. De fato, vamos nos tornar muito bem-aventurados. Então, todos nós podemos praticar todos. Então, como podemos praticar? Exemplo, nós podemos praticar comportagem dinâmica com metas, que é quando você estabelece, exemplo, eu vou sair hoje às ruas e vou ter uma meta, eu vou semear 10 kits e 5 jornais. Isso pode ser uma comportagem dinâmica com metas, né? Comportagem dinâmica de forma intensa, de uma forma mais intensa. Aí a meta você estabelece, você pode pegar alguns irmãos e praticar isso, ir na rua, ir no shopping, em um estacionamento, em algum lugar onde estão as pessoas perdidas, e abordar as pessoas, orar por elas. Lembre, sempre iniciando com imersão na palavra, se enchendo do combustível espiritual, do ar espiritual, pressão na rua, e aí o motor vai andar, amém? Podemos praticar, como nessa semana, o primeiro capítulo falou, comportagem por hora. A igreja pode praticar comportagem por hora, para ganhar experiência. Amados irmãos, essa experiência na rua é o ciclo completo de experiência com Cristo. Você quer ter um ciclo completo de experiência com Cristo? Não é suficiente somente ficar em casa lendo a Bíblia. Não é nem suficiente ficar em casa 40 dias jejuando. Cristo jejuou. Cristo teve comunhão com o Pai, mas depois ele foi na rua ter experiência, levando o evangelho do reino às pessoas. Isso aí vai completar sua experiência, seu ciclo de experiência, e você vai de fato se encher de muita alegria. Então podemos praticar comportagem por hora. Vamos sair meia hora, uma hora, não com a pressão de semear livros, mas sim com algum material,
para colocar na mão das pessoas, porque isso é de suma importância para as pessoas conhecerem o Evangelho do Reino de uma forma mais ampla, já que nas abordagens não dá para explicar toda a economia de Deus. Então podemos praticar comportagem por oportunidade, irmãos, irmãs, quando saem nas ruas, no mercado, exemplo, você vai fazer mercado, saia meia hora antes, fique aí no estacionamento orando pelas pessoas, faça algumas abordagens, combine com a família, vamos lá, vamos fazer mercado, mas vamos ficar alguns minutos, vamos fazer uma coisa, cada um vai abordar 3 pessoas, e você coloca alguma meta, e você pratica comportagem por oportunidade, vai na padaria, aproveita e leva um jornal, e fala assim, Senhor, vou comprar pão para tomar café, mas vou aproveitar e eu quero que o Senhor me coloque uma pessoa para orar por ela. Isso é comportagem por oportunidade. Foi na consulta no médico, faz a mesma coisa. Então não perca, sempre temos oportunidade de praticar a palavra de Deus. Você tem um consultório, tem um escritório, deixe alguns livros nesse lugar e aborde as pessoas. Senhor, me dá umas 2, 3 pessoas para abordar e semear a palavra de Deus. Dessa maneira o Espírito Santo vai conduzir você, você vai ter experiência e as pessoas vão ganhar a salvação. Então, como podemos praticar? Exemplo, como podem praticar as crianças? Criança pode praticar também comportagem por oportunidade, por hora. Como? Com os pais, especificamente com os pais. Amados irmãos, nós precisamos passar essa cultura às nossas crianças, que eles são canais da graça, eles precisam ver o nosso exemplo. E depois de ver reiteradamente, várias vezes o nosso exemplo, nós podemos colocar eles fazer a mesma coisa. Eles vão ver que é algo muito simples, que Deus pode usar eles também. Você leva as crianças a praticar junto com elas, pega da mão, ora pelas pessoas, e aí um momento ele vai querer também fazer o mesmo. Então as crianças, quando você pratica isso, você está dando uma cultura de eles se posicionarem. E isso vai ser muito bom em seu crescimento, porque já na escola, no lugar onde eles se desenvolvam, eles vão crescer já com essa cultura de abordar pessoas para pregar o Evangelho. Podemos fazer a mesma coisa também com nossos adolescentes. Então, criança e adolescente são pessoas muito simples para praticar a comportagem por hora. Por quê? Porque ele não tem estruturas. Então eles vão ver que a prática é muito simples e eles vão querer também praticar. E essa prática não é algo superficial, como muitos podem pensar. Essa prática vai dar para ele experiências. Amados irmãos, nossas crianças e o adolescente, eles não são ganhos pela teologia, pelo conhecimento. Certamente a palavra de Deus vai trazer a imersão da palavra, praticar imersão com eles, que também tem que ser feito, vai trazer uma base de verdade. Mas o que vai fixar, o que vai afirmar eles, são experiências com essa palavra. Eles vão ver Deus é real, olha como Ele agiu. Eles vão ver pessoas chorando, pessoas sendo quebrantadas, pessoas necessitadas. E eles vão criar uma cultura de empatia e compaixão pelas pessoas. Irmão, isso é sensacional. Devemos praticar essa palavra com nossos adolescentes, crianças, jovens também têm que praticar. Casais, façam o mesmo. Irmãos da melhor idade, não fiquem, vocês não estão aposentados. Você também pode praticar a comportagem por hora. Então, se nós ganhamos essa experiência de completar a experiência com Cristo nas ruas, nos lugares onde nós vamos, abordamos pessoas sempre, todos os dias. Teve uma experiência não lembro o nome, de um cristão dos séculos passados. Quando ele foi ganho pelo Senhor, ele falou assim: Senhor, todos os dias da minha vida, pelo menos eu vou falar o Evangelho para uma pessoa. Um dia, ele ficou muito ocupado, e já eram 12 horas da noite. E ele não cumpriu o seu voto. E ele falou: Senhor, eu fiz um voto, eu tenho que cumprir. E ele foi nas ruas. Naquele tempo não existia, né, a energia elétrica. E as pessoas colocavam tochas, lâmpadas. Então tinha uma pessoa que acendia
e ficava acendendo, né, as lâmpadas nas ruas para manter as ruas iluminadas. E quando ele saiu, ele foi, abordou essa pessoa. Eu quero falar do Senhor para você, Jesus te ama. Essa pessoa falou, não, não quero escutar nada de Jesus, nada de Deus e tal. E ela voltou, ele cumpriu o voto, mas a pessoa não rejeitou a abordagem desse servo de Deus. No seguinte dia, essa pessoa que foi abordada foi procurar o servo de Deus na casa dele e falou assim, eu rejeitei, eu fiquei impressionado depois que você às 12 horas da noite foi me procurar para falar do evangelho e eu precisava muito. O Senhor me tocou e essa pessoa mudou sua mente. Ela recebeu o evangelho e foi salvo. Então, isso é uma mostra que nós podemos também ter essa atitude de fazer um voto e falar assim, Senhor, eu preciso sempre orar por alguém, sempre semear tua palavra. Não posso ficar calado. E aí o Senhor vai nos encher por meio do combustível da palavra profética. Tomarmos essa palavra, lembre, combustível, ar espiritual, pressão e faísca. Então você imerge na palavra, exercita seu espírito, vai nos lugares onde você está e vai ter pressão do inimigo. São lugares que estão dominados, mas você está aí para ser um candelabro, um canal da graça, e você acende a faísca, e aí nesse momento o motor espiritual começa a funcionar e você pode orar pelas pessoas e pode abordar pessoas. Então, isso vai nos dar um viver cristão 110%. Vamos nos tornar não cristãos comuns, não cristãos convencionais, não cristãos conformados com este século, mas cristãos, amados irmãos, imparáveis, amém? Incansáveis, e Deus vai nos usar para a glória do seu nome, amém? Que o Senhor possa, por meio de nós, preencher cada vácuo na sociedade, nos lugares onde nós estejamos, onde Deus nos colocar, por meio da pregação do Evangelho, por meio da colportagem, orar pelas pessoas, e o Senhor na sua volta, nós estemos fazendo assim para reinarmos com o Senhor, amém? Que essa seja a nossa vida e a nossa realidade. Jesus é o nosso Senhor.